Beleza? Bom, não copia nada não. Deixe-me só, né, explanar o assunto aí. E vai perguntando, tá? A gente vai trocando informações, tá? Jorginho, qual é a diferença entre o juro simples e o juro composto, né? E por que atacar mais o juro composto? Porque essa aqui é a realidade do mercado financeiro. O juro composto é o tal do juro sobre... juro. Né? O juro simples não. O rendimento do juro simples é sempre feito em cima do capital inicial. Eu já queria que você guardasse isso, que a Sage Gran Rio, tá? A Sage Gran Rio fez essa diferença entre o juro simples e o juro composto. O juro simples, eu vou botar assim, ó, juro simples vezes juro composto, só para você entender o que a Sage Gran Rio fez. Ó. O juro simples, ele sempre vai estar em progressão... aritmética. A gente depois vai falar da PA e PG, mas nesse momento eu queria só que você guardasse isso. O juro simples trabalha para PA e o juro composto trabalha para progressão, que é mesmo? Para progressão geométrica. Já foi pergunta da prova da Sage Gran Rio. A Sage Gran Rio perguntava, essa variação, né, composta, ela está em PA ou em PG? Nas opções, né? O juro simples trabalha para PA, tá? O juro composto trabalha para PG. O gráfico do juro simples, ele é linear, é uma reta. O gráfico do juro composto é exponencial, é uma curva. Questão de prova. Teórica mesmo, que a banca pediu em 2 concursos. Dá uma pausa aqui, não copia ainda não, depois eu te dou um tempo. O juro simples trabalha para quem? Pô, Jorginho, eu já ouvi falar em progressão aritmética, a gente vai lembrar depois. O juro composto trabalha para quem mesmo? Para PG. O gráfico do juro simples é uma reta, o gráfico do juro composto é uma exponencial. Por isso que o juro composto ele cresce mais rapidamente do que o juro simples, porque a exponencial ela tem uma velocidade de crescimento terrível, para você ter uma ideia. Mas imagine que você, hoje, nesse momento, você tem R$1.000 para aplicar na caderneta de poupança durante quanto tempo? 2 meses, a uma taxa de 10% ao mês, no regime de juro que é mesmo? No regime de juro composto. Aí minha pergunta é a seguinte, qual vai ser o montante gerado por essa aplicação, né? O valor de resgate aí. Se hoje você resolvesse aplicar R$1.000, dinheiro em casa a gente gasta, isso é fato, é melhor deixar lá na caderneta. E é claro que a gente está longe disso aqui, tá ou não tá? Isso aqui é uma situação, né, fictícia, é uma utopia, a gente está chegando a 0,3, fora a inflação, aí já acaba com a gente. No final a gente não ganha nada, para você ter uma ideia. É só uma situação para ilustrar. Então, você tem que aplicar essa grana de R$1.000 durante quanto tempo mesmo? A uma taxa de quanto? De 10% ao mês. Cuidado, tá? Porque eu estou no regime de capitalização o quê? Porque muita gente pode ter o falso raciocínio. Como assim um falso raciocínio? Taxa de 10% ao mês, o que o cara está querendo dizer para você? Que em um mês o teu ganho vai ser de quanto mesmo? De 10%. Quer dizer, se você deixar a tua grana lá por um mês, você ganha 10%. E seguindo uma lógica errada, porque essa capitalização é composta, o que muita gente e a banca faz isso para se aproveitar? Pode pensar, se em um mês eu ganho 10%, em 2 meses o meu ganho vai ser de quanto? De 20%. Esse raciocínio só seria válido se o juro fosse o quê? Sim, o juro composto não rola isso. E na nossa aula inaugural, né, a gente viu que o juro simples trabalha com essa proporcionalidade. Assim, um mês eu ganho 10%, em 2 meses o meu ganho vai ser de 20%. Não rola isso aqui para o juro composto. É um juro sobre juro. Nada no juro composto é proporcional. Nada, né? E essa proporcionalidade é uma característica do juro simples. Mas a ideia seria basicamente essa, ó. Você tem aqui o primeiro mês, só para a gente entender, daqui a pouco a gente vai ver o que acontece, e você tem aqui o segundo mês. Ele está falando o seguinte, que o rendimento de cada mês vai ser um rendimento de quanto mesmo? De 10%. Vamos só fazer no braço, depois a gente vai ver, né, como funciona isso daí. Então, você colocou R$1.000, no primeiro mês o rendimento é de quanto mesmo? De 10%. Olha, 10% de 1.000 é só tirar o zero, é isso, né? 10% de 1.000, isso aí vai te dar um rendimentozinho de quanto mesmo? De R$100. Qual é o grande lance do juro composto? Esse rendimentozinho de R$100, ele vai ser capitalizado ao capital. Ele vai ser incorporado ao capital. Então você colocou quanto? 1.000. Está rendendo quanto? 1.000 mais 100, para o próximo mês, a base de cálculo, ela vai ser feita em cima de quanto mesmo? De 1.100. Que é alguma coisa que já traz juros, perceberam ou não? Então para o próximo mês, para o segundo mês, os 10% eles vão ser calculados em cima de quanto mesmo? De 1.100.
E aí 10% de 1.100 é só tirar um zero. Isso aqui daria para você um jurozinho de quanto mesmo? De R$110. E já percebam que o juro é diferente. No primeiro mês o juro foi de quanto? 100. No segundo mês de quanto? Se houvesse um terceiro mês, você ia verificar que a sucessão forma uma PG, que eu vou mostrar depois para vocês. No juro simples, o rendimento de qualquer mês é sempre feito em cima do capital inicial. No juro composto, não. Calculei 10% de 1.000, 100. Esses 100 são incorporados ao capital para o próximo mês. Para o segundo mês, este rendimento é em cima de quanto mesmo? De 1.100. 10% de 1.100 dá quanto? Dá 110, que vai ser incorporado a esse capital. 1.100 mais 110, você vai chegar a um valor de quanto mesmo? De 1.210. Se houvesse um terceiro mês, por exemplo, esses 10% seria calculado em cima de quanto mesmo? De 1.210. Então veja bem, se hoje você aplicar R$1.000 no regime de capitalização composta, daqui a 2 meses, o teu montante, o montante gerado por essa aplicação, vai ser um montante de quanto mesmo? De R$1.210. E olha quanto você obteve de juros de 1.000 para 1.210, qual o jurozinho produzido aí por essa aplicação? Um jurozinho de quanto mesmo? De R$210, para você ter uma ideia. Agora, é claro, e é evidente, ainda não copiei não, depois eu te dou um time aí para copiar, né? É evidente que ó, eu estou fazendo isso no braço porque o meu período de aplicação é pequeno, são só quantos meses? Imagine se ele colocasse que a aplicação por um período de 10 meses, de 12 meses. Ninguém vai fazer isso no braço. E aí já perceberam um lance interessante? Eu coloquei 1.000 e em exatamente 2 meses, né, eu cheguei a um montante de quanto mesmo? De 1.210. Olha como é que esse capital cresceu de maneira rápida, acelerada. Quando eu quero que a massa da pizza cresça, o que eu coloco? Fermento. E aqui também existe um fermento. E é isso que eu quero, né, que a partir desse momento você guarde aí no seu coração. Nada de ficar decorando fórmula de financeiro. Muita gente, eu estudei juro composto, aprendi essa fórmula. Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a quanto? A N. Isso é terrível para o candidato. Se você começar a estudar financeira decorando fórmula, você está ferrado, para você ter uma ideia. Está ferrado, literalmente ferrado. Só lá no finalzinho, na parte de rendas uniformes, que a gente tem uma formulazinha, mas aí é uma fórmula que vai quebrar o nosso galho. Porque de ponta a ponta, toda financeira é uma análise. Se o cara começar a decorar a fórmula para taxa, e o cara tá ferrado, ele não sai nem do lugar. Para você ter uma ideia. A gente vai usar bom senso. O que a gente vai fazer é uma análise o quê? O que a gente vai fazer é uma análise financeira. É isso que a gente vai fazer. Aliás, tudo que a gente for estudar daqui para frente é na base da análise. Não tem mais essa coisa de ficar decorando as coisas. Quando eu quero que a massa da pizza cresça, eu coloco fermento. Para o meu dinheiro crescer, existe um fermento também. Aliás, existe uma frase, crescei e o que mesmo? É isso que eu queria que você guardasse. Todas as vezes que você quiser calcular um montante do juro, o quê? Lembra da operação de multiplicação. Para minha grana crescer, é só eu pegar a minha grana e fazer o que mesmo? E multiplicar. Se eu pegar essa grana que eu coloquei aqui, o que dá um montante é uma operação de multiplicação. Você vai ver que a todo instante a gente vai trabalhar com as 4 operações, e principalmente a multiplicação e a divisão. Toda vez que eu quero que o objetivo, quando você coloca um dinheiro na caderneta, você coloca um capital pequeno para daqui a algum tempo obter um capital maior. O objetivo é fazer a coisa crescer. É como se fosse um fermento. E na matemática só existem 2 operações que fazem a coisa aumentar. A adição e a outra o que mesmo? Como o juro composto é um juro poderoso, a multiplicação que faz parte aí do juro composto. Todas as vezes que você quiser que a sua grana cresça, né? A operação que você vai utilizar para crescer é só você fazer o que mesmo? Só multiplicar. Mas de quem é esse fermento, né? Quem é esse protagonista? E é esse cara aqui que vai levar nas costas toda a matemática financeira. Vocês vão ver só. Caramba, Jadir, realmente tudo está preso ao tal do que mesmo? Do fator de aumento. Essa palavra fator vem daquela regrinha, a ordem dos fatores não altera o que mesmo? Está ligado à multiplicação. Por enquanto, eu não quero fórmula não, mas pela osmose você vai perceber como é que isso aí funciona. Tá? Aumentar alguma coisa de quanto mesmo? De 10% é pegar essa coisa e multiplicar por 1,1. Já vamos explicar daqui a pouco o que é isso. Mas vamos só na base da osmose. Aumentar alguma coisa de 10% é multiplicar por 1,1. Aumentar alguma coisa de 20% é pegar essa coisa e multiplicar por quanto? Por 1,2. Quando você vai ao banco
E o teu gerente fala que o rendimento é de quanto mesmo? De 10%? Qual é o entendimento financeiro que você deve ter? O que você vai ter no final é a sua grana multiplicado por quanto mesmo? Por 1,1. É esse cara que é o protagonista aí da história. É ele que faz a grana aumentar. Diga-se de passagem, porcentagem não faz nada. Quem faz é o fator. É claro que a porcentagem vai gerar o fator, mas tudo na financeira, quem faz é o fator de aumento, não é a porcentagem. Aumentar de 10% é multiplicar por 1,1. Aumentar de 20% é multiplicar por 1,2. Aumentar alguma coisa de 30% é multiplicar por quanto mesmo? Por 1,3. Ah, então quer dizer que eu coloquei 1.000, né? O rendimento é de quanto mesmo? De aumentar de 10% é multiplicar por quanto? Se eu quiser calcular um montante, basta pegar a grana e multiplicar por quanto mesmo? Por 1,1. Jorginho, eu queria saber o que é esse 1 aqui. Esse 1 aqui é o 100%, né? Porque a grana já vale 100%. 100% é 1. Sofreu um aumento de 10%, que é 0,1. E aí 1 mais 0,1 dá quanto mesmo? Dá 1,1. Você nem precisa guardar isso. Isso é uma questão de osmose. 10%, 1,1, 20%, 1,2, 30%, 1,3. Aumentei alguma coisa de 40%. Multipliquei por quanto mesmo? Por 1,4. Aumentei alguma coisa de 50%. Multipliquei por quanto? Por 1,5. Aumentei alguma coisa de 25%. Multipliquei por 1,25, para você ter uma ideia. Se você quiser descobrir o montante do juro composto, pega a grana e multiplica por quem mesmo? Pelo fator. Qual é o ruim? São as quantias que às vezes a gente tem que fazer. Mas isso aí é problema de vida, já não é mais de juro composto. O cara tem que encarar as contas, não tem jeito. Aumentei alguma coisa de 1%. Atenção aí, ó. Tá? Quando os aumentos forem menores que 10%, vai entrar um zerozinho aqui. Ó. Aumentar de 1% é multiplicar por 1,01. Aumentar de 2% é multiplicar por 1, o quê? 0,2. Aumentar de 5% é multiplicar por 1,05. Aumentar de 1,5% é multiplicar por 1,015. Esse cara aqui, que é o protagonista aí da nossa matemática financeira. Vocês vão ver que daqui para frente, tudo vai gerar em função de quem mesmo? Tudo vai gerar em função do fator. Não é fórmula, é fator. Se você vem para mim, fórmula, olha, não é fórmula, é fator. E aí vem para cá rapidinho, eu fiz uma análise aqui financeira no braço, porque foi por um período de quem mesmo? De 2 meses. Agora, tecnicamente, para crescer é só fazer o que mesmo? Multiplicar. Se você pegar a sua grana, multiplicar pelo fator, você encontra aí o montante gerado por essa aplicação. Me ajuda aqui, por favor? A grana está aumentando de quanto mesmo? Aumentar alguma coisa de 10% é pegar essa coisa e multiplicar por quanto mesmo? Por 1,1. Ah, então como é que eu calculo o montante gerado por essa aplicação? É a grana. Qual foi a grana que você colocou mesmo? De quanto? 1.000 vezes o fator 1,1. Só tem um detalhe. E aqui que eu queria que você parasse para fazer uma análise. Esse 1,1 é o cara responsável pelo crescimento do seu dinheiro, é ou não é? Ele é chamado de quê mesmo? De fator, tá? Esse fermento, ele está sendo usado quantas vezes? 2 vezes. Na verdade, esse fermento ele foi utilizado 2 vezes. E às vezes acontece isso com a massa da pizza. Você coloca fermento, ela cresceu pouco, aí você vai lá e coloca mais fermento. E acontece isso com o dinheiro também. Na verdade, esse fator aqui, essa brincadeira, esse fator, ele está sendo utilizado por um período de quantos meses mesmo? Ele está usando esse fator 2 vezes. O correto seria você fazer 1,1 vezes o quanto mesmo? Vezes 1,1. Esse primeiro 1,1 seria do primeiro mês. Esse segundo 1,1 seria de que mesmo? Do segundo mês, para você ter uma ideia. Só que imagine se fossem 10 meses. Já pensou 1,1. Então, o que se convencionou? Tá? Como é que eu calculo o montante do juro composto? Né? É sempre a grana, e a ideia é essa mesmo, vezes o fator, elevado à quantidade de vezes que você faz essa brincadeira. Essa brincadeira está sendo feita quantas vezes mesmo? Então, esse 1,1 ele fica elevado ao que mesmo? Esse 1,1 fica elevado ao quadrado. Então, para crescer, não combina não. Para crescer é só fazer o que mesmo? Multiplicar. Pega a grana, multiplica pelo fator. Porcentagem não faz nada. Quem faz é o que mesmo? O fator. 10%, 1,1, 20%, 1,2. Jardim, eu vou ter que calcular 1,1 ao quadrado? Vai. A banca entende que isso aqui está dentro dos limites humanos. Ela não vai pedir para você calcular, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se fosse 1,1 elevado a 10, aí ela vai dar para a gente. Existem tabelas financeiras que dão os valores, né, dessas potências quando o expoente cresce muito. Ninguém precisa ficar preocupado com isso, mas 1,1 ao quadrado, a banca entende aí que o aluno está dentro dos limites aí do aluno. 1,1 ao quadrado, vamos só fazer aqui, o montante é 1.000
vezes 1,1 ao quadrado é 11 vezes 11. Quem fizer aí vai dar 1,21. Tá legal? Tá? Você pode até guardar, que aparece muito em prova, ó. 1,1 ao quadrado é sempre 1,21. E 1,1 ao cubo, essa duplazinha aparece muito nas provas, ó. 1,1 ao quadrado, 1,1 ao cubo. 1,1 ao quadrado é 1,21. 1,1 ao cubo é 1,331. Já sei como é que você chegou a essa conclusão? Sair multiplicando, né? Só que a gente não vai ficar perdendo esse tempo, né? No dia da prova você vai lá e multiplica. Uma outra dupla que cai muito em prova, ó, é 1,2 ao quadrado e 1,2 ao cubo. 1,2 ao quadrado dá 1,44. E 1,2 ao cubo dá 1,728. Esse 1,2 ao quadrado é 12 vezes 12, né? Quanto é que vale 12 vezes 12? Vale quanto? Vale 144. Depois eu só coloquei a vírgula. Se você já puder guardar essas duas duplas aqui, essas duas duplas são muito trabalhadas aí em concurso público. E aí vamos só ver aqui, 1.000 vezes 1, o quê? 21. Já viu como é que eu faço essa multiplicação? Seria legal você deslocar a vírgula e cortar os zeros, né? Eu acho que é a maneira mais prática para você. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Então desloco a vírgula, 1, 2 casas e corto 2 zeros, né? Toda ação vai gerar o que mesmo? Uma reação. Não basta só deslocar a vírgula, tem que cortar os zeros, tá? A vírgula está aqui. Para eliminar a vírgula, eu desloco 2 casas e para compensar eu mato 2 zeros. Então, quem é o montante dessa aplicação? Vai ficar 10 vezes 121. E aí você tira aí que o montante dessa aplicação, só para confirmar a nossa teoria, o montante dessa aplicação é de quanto mesmo? De 1.210 é o montante dessa aplicação. Tá? Só para a gente entender mais um pouquinho, você está aí no sufoco e muito cuidado, né, com essas, né, empresas aí que emprestam dinheiro, porque o juro é altíssimo. Aliás, o próprio juro de cartão de crédito já é alto. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar equilibrado, principalmente nesse momento aí de instabilidade da economia. Tá? Você pega um empréstimo, pegou um empréstimo de quanto? R$5.000, está no sufoco, para pagar daqui a quanto tempo? Há uma taxa de quanto? De 20% ao mês. O que é isso, Jardim? Taxa de 20% ao mês. Em um mês, né, o banco está te cobrando quanto mesmo? 20%. Não vai falar que em 3 meses é 60%. Não existe isso no juro composto. O juro composto não trabalha com proporcionalidade. Quem é que faz tudo para você no juro composto? É o que mesmo? O fator. Né? Qual é o montante aí dessa aplicação? Quanto é que você tem que devolver para a financeira daqui a 3 meses? Para a gente ter uma ideia. Vem comigo aqui. Aumentar alguma coisa de 20%. Qual é o fator? É pegar essa coisa e multiplicar por quanto mesmo? Por 1,2. Acabou. Deu a taxa, né? A taxa de porcentagem, já calcula logo o fator. Opa, aumentar de 20% é multiplicar por 1,2. Vamos calcular o montante dessa aplicação? Como é que eu calculo o montante do juro composto? Eu pego a grana, qual é a grana mesmo? De quanto mesmo? E multiplico pelo fermento, pelo fator 1,2. Tá? Essa brincadeirinha, né? Esse fermento está sendo usado quantos meses? Então, pego a grana, multiplico pelo fator elevado à quantidade de vezes que eu faço essa brincadeira. 1,2 elevado ao cubo. É isso que você tem que fazer sempre. E mais uma vez, quem manda no problema mesmo é o fator. Por que esse fator ficou elevado ao cubo? Porque essa aplicação está sendo feita durante quantos meses? É um juro sobre juro, né? Fermento em cima de fermento, exatamente 3 vezes. 1,2 ao cubo, já te adiantei. Quanto é que dá 1,2 ao cubo? Dá quanto? 1,728. Então vamos ver qual é o montante dessa aplicação. 5.000 vezes 1,728. Vamos deslocar a vírgula? Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3. Desloca 3 casas, já corta 3 zeros, né? Já foi automático. Quem é o montante dessa aplicação? 5 vezes 1.728. Quem fizer essa continha aí, olha só. Montante gerado aí por essa aplicação. O montante é de quanto mesmo? De R$ 8.640. Eu queria só que você percebesse o detalhe. Se hoje você tiver um sufoco e pegar conta emprestado mesmo, daqui a 3 meses, quanto é que você vai ter que devolver lá, né, para a financeira? Vai ter que devolver quanto? R$ 8.640 para a financeira. Qual foi o jurozinho cobrado aí? De 5.000 para R$ 8.640. Qual é o juro cobrado aí? De quanto mesmo? De R$ 3.640. Mais um pouquinho de tempo, você estaria pagando de juro que você pegou emprestado. Só para você ter uma ideia. Os cartões de crédito não estão longe disso, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na utilização de cartões de crédito. Que a capitalização composta ela é violenta, né? A capitalização composta vai em progressão o quê? Geométrica. A gente ganha em PA e deve em que mesmo? Deve em PG, vai estar sempre devendo, para você ter uma ideia.
Teu salário, nosso salário está em PA, a dívida está em PG, a PA vai sempre correndo atrás de quem mesmo? A PA vai sempre correndo atrás da PG. Por falar nisso, qual dos dois juros é o mais forte, o simples ou o composto? Depende. Depende do prazo. E muita gente não sabe disso. A galera acha que o composto, ele sempre ganha queda de braço. O pessoal acha que o juro composto ele é mais forte que o juro simples. E não é. Para períodos menores que um mês, o simples é maior. Por isso que os cheques especiais, né, que os bancos oferecem, está no regime de juro simples. Aí a galera acha que o banco está sendo camarada, bonzinho. O cliente acaba achando, pô, meu banco ali, o cheque especial, 30 dias no regime de juros simples. É que em períodos menores de que um mês, o simples é maior do que o composto. Existem duas convenções linear, né? Porque o simples é linear e a convenção exponencial, porque o composto é exponencial, que definem isso. Mas você não precisa nem guardar isso por enquanto, só guarda isso. Para períodos menores do que um mês, o juro simples é maior que o juro quê? Em exatamente um mês, os dois se igualam. É indiferente para um mês, exatamente um mês. Acima de um mês, quem ganha essa queda de braço é o que mesmo? O juro composto que ganha essa queda de braço acima de um mês. Então o que eu quero de vocês? Sem decoreba de fórmula. Para crescer é só fazer o que mesmo? Multiplicar. Como é que eu calculo o montante do juro composto? Pego a grana e multiplico por quem mesmo? Pelo elevado à quantidade de vezes que eu faço essa brincadeira. Então quem é o protagonista, né, nesse início de trabalho? Quem é o protagonista mesmo? O fator de aumento. Ele que é o protagonista do nosso trabalho. Dá uma copiada e aí a gente já vai começar a entrar no ritmo de 6 Gran Rio, ok? Ok?